Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Querido Deus, nossa Mãe, Maria Santíssima, queria pedir que essa live seja uma live proveitosa. Todos aqueles que estão assistindo agora, que possa trazer muito fruto na sua vida pessoal. Aqueles também que vão assistir mais para frente, na página do Instituto, pela página do Richard também possa ser alcançado e que, se Deus quiser, dar muito fruto para a nossa igreja que está precisando. Pai nosso, Que estais que no está céu, no céu, santificado seja o vosso nome, venha a venha nosso vosso reino, o reino, seja feita a vossa seja vontade, vontade, assim na terra como no céu. O pão o nosso pão de cada dia nos dai nos hoje, dai hoje, perdoai as perdoai nossas as nossas ofensas, ofensas, assim como assim nós como perdoamos a quem perdoamos a tem quem tem ofendido, ofendido, e não nos e não deixeis cair em tentação, cair em tentação, mas livrai-nos mas do mal. livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é Senhor, convosco, bendita bendito sois vós entre as vós entre as mulheres, mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, De Deus, rogai por rogai nós, por nós, pecadores, pecadores, agora e agora na e hora na de hora nossa de nossa morte. Amém. morte. São João Maria Vianney, rogai Rogai por por nós. nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos começar. Grande Richard. É, quer se apresentar para o povo que está assistindo, que não te conhece? Bom, eu sou o Richard, Richard Oliveira, as pessoas me conhecem assim. Eu tenho 38 anos, já ia falando, roubando um, falando 37. Tenho 38 anos, eu sou natural de Poços de Caldas, né? Minha família toda mora em Poços de Caldas, mas eu saí de casa há muito tempo. Eu fui da Toca de Assis por 15 anos, então eu saí de casa em 1999 e fiquei 15 anos na Toca. E depois dessa experiência forte na Toca, eu vim para Guaxupé e ingressei no seminário de Guaxupé. Então hoje eu sou seminarista da Diocese de Guaxupé, estou cursando o segundo ano de Teologia e, se Deus quiser, logo a gente chega lá, no final do percurso da formação inicial, pelo menos. Sim. E fazendo um adendo que o Richard falou, né? Para quem está assistindo, vai assistir, o Richard era da minha turma. E um fato interessante que inicialmente ele não era, e foi a primeira turma, que desde que eu lembro da Diocese, que ele entrou depois. Então, nós começou com quatro e acabou terminando o ano, tipo assim, terminou com quatro para sair, mas só que no meio do ano era cinco, né? Sim. Então, por isso que eu, na hora que me fez o convite, falando, você quer fazer a vocação sacerdotal? Eu falei, não, eu quero, mas vamos falar do Richard, que é o que vem na minha cabeça, da vivência forte. Tanto sacerdotal, né, no seminário, tanto no religioso, nem você falou 15 anos, né? Sim, é uma vida. Então, começar, né? Você quer falar um pouco de como surgiu tua vocação, no teu coração, como que você queria, tipo, ser... Não vou falar padre, porque padre veio depois do processo, mas como que você queria ingressar nessa caminhada religiosa, agora sacerdotal? Como começou? Bom, o chamado é uma coisa que eu acho que a gente vai entendendo com o tempo, né? Depois de muito tempo de vida, eu entendi que não existe um momento específico. É lógico que a gente tem alguns sinais que nos ajudam a entender a vontade de Deus, mas a gente vai compreendendo esse chamado de Deus com o tempo. Eu, desde muito novo, sempre quis viver algum tipo de consagração a Deus, né? Eu sou de uma família católica, meus pais, naquele período, eles não eram muito praticantes, mas a gente cresceu nesse ambiente de igreja, né? Cantando na igreja, participando de grupo de jovens, e desde aquelas primeiras experiências, eu já sentia uma vontade, uma necessidade de ter uma vida consagrada a Deus. Eu conheci
São Francisco, eu acho que eu tinha uns 12 anos, e foi até interessante, porque em Poços, na Basílica, né, a gente ia bastante na Basílica, era a nossa referência de igreja, e tinha uma imagenzinha pequena de São Francisco que ficava numa coluna, hoje não fica lá mais, mas ela tinha uma coluna na frente e ficava uma imagem de São Francisco. E eu me lembro de perguntar para algumas pessoas na igreja por que que aquele santo estava tão mal vestido. Todos os outros estavam bem vestidos, mas ele estava muito mal vestido. E foi aí que eu conheci São Francisco. E aí depois alguém me emprestou um livro da vida de São Francisco, e aí eu fui me aprofundar mais, e então aquele chamado para uma vida mais radical no estilo franciscano foi muito forte na minha adolescência. Eu tinha aí 13, 14 anos. Foi o mesmo período que eu conheci a Toca, né? E aí eu reconheci na Toca que na época estava começando, isso era 96, 97, eu vi na Toca aquela experiência de radicalidade que eu lia na vida de São Francisco. E aí, na época, eu disse, se eu quero viver alguma coisa parecida com isso, eu acho que é aqui, é esse o lugar. Então, desde aquele período, eu já comecei a acompanhar a Toca, mesmo não tendo entrado ainda. Na época, a gente chamava simpatizante as pessoas que viviam o carisma, mas nas suas casas, nas suas cidades. Então, eu resolvi, falei assim, não, eu quero viver isso. Né? Eu acho que Deus me chama para isso. E realmente Deus me chamou para aquilo. Né? Eu vivi bons anos da minha vida, né, numa dedicação muito radical na Toca, e radical mesmo, assim, de uma entrega muito profunda, de uma vida de pobreza muito profunda, de uma vida de espiritualidade, adoração eucarística muito profunda, e de uma vida de serviço pelos pobres muito radical. Esse eixo todo, né, que formava aquela experiência da Toca me preencheu de todas as formas, porque eu queria viver uma espiritualidade profunda, mas que não fosse alienada. E o trabalho com os pobres ajudava a dar o equilíbrio nessa espiritualidade profunda, que também era uma porta de espiritualidade muito profunda. Eu me consagrei na Toca e vivi lá 15 anos, né? Então vivi muita coisa na Toca que me fez ser quem eu sou hoje. Né? Eu acho que eu aprendi muito com o que eu vivi lá e sou muito grato a Deus por aquela caminhada. Num certo momento, né, a Toca viveu uma crise institucional muito grande, isso é muito conhecido por todo mundo, e essa crise institucional ela se tornou, ao longo dos anos, uma crise muito profunda de identidade. Né? Lógico que a Toca está aí, está se organizando e caminhando, mas naquele período, né, entre a crise que a Toca viveu em 2008 e até o ano que eu saí, a leitura que eu faço, né, pode ser que outros que viveram façam outra leitura, mas a leitura que eu faço é essa. Eu acho que a Toca viveu duas grandes crises, uma que foi a crise institucional e outra que foi uma crise de identidade. E nessa crise de identidade muita gente se foi, porque as pessoas não conseguiam entender o que era, na verdade, viver aquilo ali. Né? Eu defendia muito uma volta às raízes, eu achava que era preciso olhar para a experiência dos primeiros e pautar a vida a partir dali. Só que desses primeiros já não existiam muitos mais, né? Era toda uma nova geração. Então, naquele momento eu percebi que eu não conseguiria mais responder ao chamado de Deus ali. E aí eu vivi um ano de crise muito profunda, porque a gente responde ao chamado e a gente acha que é para a vida toda. E aí, de repente, você se vê numa situação de estar voltando atrás, de estar dando um passo atrás. Então, o sentimento que eu tinha era um sentimento de
de derrota muito grande. Eu não conseguia entender aquilo. E uma palavra de um padre que fazia minha direção espiritual, que abriu meus horizontes. Ele disse assim, olha, o chamado de Deus é irrevogável. Uma vez que Deus chama, esse chamado é para a vida toda. Como nós respondemos a esse chamado é que é o diferencial. Então, Deus, ele chama, mas muitas vezes ele não dá muitos sinais de como ele quer que a gente responda a isso. A gente é que coloca na cabeça que tem que ser desse jeito e pronto. Mas quem é que diz que precisa ser? Então, com essa palavra dele, naquele momento eu entendi que eu precisava fazer essa revisão de vida. Eu precisava entender, bom, eu tenho uma resposta afirmativa a Deus. Aquilo que eu respondi para ele foi realmente para sempre. Eu não voltei atrás na minha decisão. Só que aonde eu achava que era o lugar que eu deveria responder isso já não existia mais para mim. Não era mais uma realidade para mim. Então eu precisava entender o que eu preciso fazer. E aí, nessa situação, eu estava fazendo acompanhamento, tudo, e aí eu procurei o bispo, né, de Guaxupé, o Dom Lanza, e foi uma pessoa que me ajudou muito. Eu sempre digo que na história da minha vocação, eu sou muito grato a Deus por ter colocado pastores na minha vida. Primeiro, o bispo de Campinas, que era o Dom Ayrton José, hoje ele é arcebispo de Mariana. Foi um bispo que me ajudou muito. Ele me deu muitas respostas nesse período muito difícil da minha vida. Né? Ele fazia questão de me acompanhar, me ligava, eu fui lá várias vezes conversar com ele. E foi ele a pessoa que disse para mim, na situação, né, quando eu vivi esse momento de crise, numa conversa com ele eu disse assim, olha, eu não tenho condições de dar uma resposta para Deus. E aí ele disse assim, irmão, o seu lugar não é aqui mais. Né? Não, por mais que você tente, no seu lugar eu não ficaria. Porque aquilo que você espera, aquilo que você sonha, aquilo que você projeta para a sua vida como consagrado, hoje essa instituição não pode te dar. Então você precisa fazer esse processo de parar e ver para onde ele quer te mandar, o que ele quer. E depois, quando eu conversei com o Dom Lança também, o acolhimento foi muito grande. E eu fui muito sincero, né? Eu sempre disse isso, o Gui sabe disso, porque a gente conversava sobre isso lá. Quando eu resolvi ir para o seminário de Guaxupé, uma das coisas que eu disse para Dom Lanza é, se o senhor me perguntar, você quer ser padre? A minha resposta vai ser, eu não sei. Porque eu não tinha condições naquele momento de dar uma resposta. Eu não sabia o que eu queria. Eu só precisava de um caminho. Eu precisava me sentir caminhando em Deus para que eu pudesse dar uma resposta. E aí eu comecei. E foi interessante até, porque ao contrário da maioria dos vocacionados que entram numa diocese, que vão para um seminário, existe toda uma expectativa, né? Os meninos, eles fazem acompanhamento e tem todo um processo de adaptação. Então, quando chega no seminário, já conhece todo mundo, já conhece o clero todo, já conhece quem vai morar junto, já convivia antes. E eu caí de paraquedas no meio de um lugar de desconhecidos. Porque por mais que a minha diocese de origem seja Guaxupé, eu fiquei 15 anos fora. E quando eu voltei, eu não conhecia ninguém. Eu conhecia muito mal o padre, que era padre da igreja onde está a minha casa. Não conhecia nenhum padre, não conhecia nenhum seminarista, eu não sabia nem onde era o seminário de Guaxupé. Né? Não conhecia nada, nada, nada. Mas eu vim com o coração muito aberto a fazer essa experiência e deixar Deus agir de alguma forma, mostrar o caminho. Hoje eu percebo que isso foi muito bom para mim. Né? Entrar nessa caminhada com esse desapego foi muito importante.
porque eu estava totalmente livre para entender que se não fosse ali, não tinha nada que me prendia, né? Eu não estava preso por uma expectativa, eu não estava preso por um projeto, não era um novo projeto. Hoje eu vejo que era muito mais um abandono. E nesse tempo, nessa caminhada, eu fui descobrindo o que de certa forma Deus queria de mim, né? Hoje, quando eu olho para essa caminhada que eu já fiz, né? Então, já aí 6 anos praticamente, ou mais, não sei, parei de contar já. Mas quando eu olho para essa caminhada, eu percebo que tudo que eu vivi na minha vida foi para que eu estivesse aqui hoje. Hoje eu consigo entender isso. Eu consigo entender que o que Deus quis de mim era que eu estivesse aqui hoje. Onde eu vou estar amanhã, não sei. Não me preocupo muito com isso. Mas eu sou muito feliz hoje. Sou muito feliz na minha caminhada, no meu chamado, na minha vocação, nas respostas que eu dou. As pessoas que convivem comigo sabem que isso não é um discurso hipócrita, porque eu não tenho que passar açúcar em ninguém, né? Então, se eu estou aqui é porque realmente é o que eu sinto que Deus quer de mim. Não sou perfeito, tenho muitas deficiências, tenho muitas dificuldades. Uma das coisas que eu achei que eu ia ter muita dificuldade era com relação aos estudos, porque eu passei 15 anos da minha vida sem abrir um livro, porque na Toca era proibido ter livros. E quando eu vim para cá, eu mal sabia escrever. E eu me surpreendi comigo mesmo, né, com o gosto que eu tomei pelos estudos, né, eu tive a grande graça de fazer uma boa filosofia e eu me entreguei de verdade à filosofia. Eu não passei por ela como pisando em brasa, né, eu realmente fiz uma boa filosofia e hoje tenho me esforçado para fazer uma boa teologia, uma teologia que realmente vai fazer diferença na minha vida, que não é só conhecimento pelo conhecimento, mas é experiência, né? Na nossa primeira aula de teologia, o padre dizia que teologia é a ciência que se faz de joelhos. Independente do que a gente estude, se a gente não tiver esse pressuposto de se colocar diante de Deus, porque é um caminho de conhecimento de Deus, não vale a pena, né? Não vale a pena. Então, assim, hoje sou muito grato a Deus por estar aqui e por fazer essa caminhada, né? Com essa expectativa de um dia poder consagrar ainda mais a minha vida a Deus e poder servir essa diocese e onde Ele quiser que eu esteja. Sim. E você falando assim, passa um filme, né? Porque, tipo, nossa turma assim, era bastante unida, né? Te recepcionou bem, nós saía sempre de grupinho, assim. Então, o Diocese de Guaxupé, que nem você falou, é bastante acolhedor, os padres também, né? São, tipo, um esteio mesmo para as vocações não desestabilizar. Sim, Diferença, eu tinha preparado, fiz umas perguntinhas aqui. Uma você já falou, a diferença das vocações religiosas da sacerdotal, né? Você falou que a sacerdotal é mais estudo, mais empenho, mais dedicação para ter uma boa formação. Eu achei muito interessante, porque a religiosa não sabia muito bem essas diferenças assim, que não podia ter, eu tinha uma visão, mas nem tanto como você colocou para a gente. Então na vamos para. verdade, assim, mesmo nas vocações religiosas, eu sei que vocês vão fazer outro dia para falar sobre isso, mas existe também uma diferença significativa das vocações religiosas mais tradicionais e daquelas de novas comunidades, né? Uhum, Hoje eu vejo isso e falo isso com toda segurança. É um erro achar que a gente não precisa ser formado, né? Na Toca a gente sustentava um discurso de que o simples fato de estar diante de Jesus a gente é formado como que por osmose. Isso não existe. A gente precisa de alguns elementos que a igreja demorou 2000 anos para desenvolver e a gente não pode desprezar isso, né? Eu não posso deixar na gaveta um conhecimento adquirido ao longo de tantos anos e que coloca tantos rumos e achar que
que a aventura de viver ao lado de Jesus é suficiente. É lógico, se não tiver uma experiência de Jesus, nenhuma formação vale a pena. Só que para amadurecer é preciso sim buscar uma formação em todos os âmbitos, que no seminário isso fica muito claro, né? As áreas que a gente precisa se formar, né? Para crescer, não como uma pessoa religiosa, mas como homem, como religioso, como alguém que vai se relacionar com as pessoas. Então, essa formação é muito importante. E eu acho que um pressuposto que serve para as duas vocações. Consagração existe em várias religiões. Várias religiões têm um tipo de consagração. Eu acho que o que difere a consagração cristã ou a consagração na Igreja Católica é justamente a intenção. É mais do que querer se santificar, mas é santificar o mundo. Então, um padre, quando ele resolve ser padre, ele não é padre para si. Eu acho que isso já é um bom critério de avaliação para a gente ver como a gente precisa de padres maduros também. Porque é uma consagração totalmente dedicada ao outro, é uma renúncia muito grande da própria vida e das próprias vontades para servir a igreja através das pessoas. Se a gente não tem essa consciência desde o início, a gente corre o risco de construir uma vocação muito frágil, muito debilitada, porque vai ser só busca de autorrealização. E aí que entra a frustração da vocação. Mesmo numa consagração religiosa, se a pessoa ela não entende que é uma oferta da vida, e aí como oferta da vida, todas as exigências elas não são pesadas, porque eu oferto a minha vida. Então o celibato não é um peso, então o voto de castidade não é um peso, o voto de pobreza não é o peso, as renúncias que eu preciso fazer de estar disposto a ir aonde me enviar não é um peso. E por que a gente tem tanta dificuldade em entender isso? Porque a gente não entende vocação como oferta. E a beleza do sacerdócio católico é justamente essa. O padre é a pessoa escolhida do povo para o serviço do povo. Nessa frase tem 2 vezes a palavra povo. Para que o padre entenda que ele consagra a própria vida, mas com a intenção de servir o povo. Né? Não é servir-se. Jesus deu o exemplo. Né? Veio para servir, não para ser servido. E a gente vive um tempo, acredito eu, e esse tempo precisa ser curado por santas vocações, por pessoas que realmente entendam isso e vivam isso com força. Nosso tempo precisa ser curado por vocações que entendam que a consagração a Deus é uma doação e não um aproveitar-se dos bens da igreja. Bens que eu não digo só bens materiais, mas bens de todos os sentidos. Quando eu me aproveito dos bens espirituais, eu estou me aproveitando também. Quando eu acho que eu sou merecedor da unção que o bispo me dá, ou do sacerdócio que eu recebo, eu estou me aproveitando dos bens da igreja também. Então, eu preciso me colocar a serviço. Sem me colocar a serviço, a minha vocação vai ser uma frustração, porque aí eu vou querer satisfazer as minhas vontades, o meu ego, e a gente está no tempo de egos inflados, né? Então o que a gente mais tem são padres de internet, são padres cantores, padres artistas, e que se não usarem dessas ferramentas ou de outras, com a única intenção de evangelizar, eles podem se perder no ego e aí fazer um grande estrago na própria vida e na vida da comunidade. Sim. E mudando um pouco, qual que é a tua inspiração para ser um bom padre futuramente? Que você vê ali como tipo assim, um exemplo que você quer ser, que você se inspira nessa caminhada? Olha, eu acho que, até porque eu já estou velho, eu não, assim, ultimamente não me preocupo muito em querer ser um exemplo. Eu acho que se eu viver bem a minha vida e a minha vocação, naturalmente
ela se torna um exemplo, mas não com a intenção de ser um exemplo. É o que eu disse, eu acho que se eu conseguir viver bem aquilo que eu me proponho a viver, já está de bom tamanho. Como eu disse, a minha experiência com São Francisco de Assis ela é muito grande, desde o início. E isso ajudou eu ir entendendo e construindo uma espiritualidade do mínimo, uma espiritualidade realmente de pobreza mesmo. Então, para mim, isso é fundamental. Eu acho que eu vou ser um padre muito feliz se eu conseguir viver com a simplicidade das coisas, sem muitos adereços, sem muitos enfeites, sem muito rebuscamento. O Papa Paulo VI tem uma frase sobre a missa que eu acho muito bonita, já falei várias vezes ela. E a missa bem celebrada é aquela que o padre simplesmente faz o que é pedido. Né? Ele fala com relação ao missal, né? Se o padre ele consegue ler o que está escrito em preto e fazer o que está escrito em vermelho, ele celebra uma missa bem celebrada. E não é rubricismo isso, mas hoje a gente coloca tanto enfeite nas coisas que a gente corre o risco de perder o essencial. Eu sempre faço essa comparação com relação à Eucaristia, porque a Eucaristia é o que mais humilha o ser humano. Porque para nossa inteligência é um pedaço de pão. E pela fé a gente sabe que não é, mas a gente tem necessidade de colocar tantos adornos, a gente quer colocar o melhor ostensório e é digno. A gente quer enfeitar o altar da melhor forma possível e é digno. E aí a gente coloca incenso e é digno. E aí a gente quer colocar um efeito de luz e isso é muito digno. Só que a gente corre o sério risco de se perder nos adornos e não olhar mais para o essencial. Então, o que a gente vê na realidade são muitas pessoas que precisam desses momentos fortes para ter um encontro com Jesus, mas quando entram na igreja ou vão numa missa simples que seja, é o mesmo Jesus que está lá. E as pessoas não conseguem o reconhecer, porque é uma humilhação se ajoelhar diante de um pedaço de pão e dizer meu Senhor e meu Deus. Então eu preciso do ouro, eu preciso do incenso, eu preciso dos ornamentos, porque eu não consigo chegar a essa profundidade da pobreza de Jesus no sacramento. É o que Jesus quis. Foi um pedaço de pão e um pouquinho de vinho. Então, eu rezo muito e peço muito a Deus que me dê essa fé eucarística profunda, de o reconhecer independente da situação, independente de todas as coisas. E é um pouco do que me inspira. Né? Eu acho que buscar essa intimidade com Jesus nas coisas simples é o que me inspira e como eu pretendo, se Deus me der a graça, de conduzir o meu ministério, se eu chegar lá e se a igreja me aprovar, como eu acho que eu pretendo viver. Sim. Já falamos bastante de espiritualidade, de sua vocação pessoal, como que surgiu. Vamos, tipo, para quem for assistir, quem futuramente, você quer falar um pouco de como que é a rotina no seminário? Eu conheci algumas partes, mas só que para aquele que pretende saber, que todo mundo acha que padre fica, tipo assim, 24 horas ajoelhado, rezando, mas não é bem assim, né? Então você quer explanar um pouco como que é o dia a dia de vocês lá? Sim. Realmente as pessoas têm uma ideia muito errada de seminário, né? Acha que é um lugar que o povo fica lá o dia inteiro com o terço na mão, lendo a Bíblia e rezando. Acho E que na eu verdade, cansei de explicar pro povo como é que era. Só que todo mundo acha isso. Por isso que eu falei, não, quem for assistir para mudar essa visão. e é bem diferente, na verdade. Uma coisa que É, eu gosto no seminário nosso, o seminário de Guaxupé em Pouso Alegre, é que ele tem muito uma cara de casa. Quando construíram o prédio, eu acho que pensaram muito nisso. É uma casa grande, mas que não perde essa característica de casa, né? Então, a gente se sente numa casa mesmo, assim, pelos ambientes e tal.
A nossa rotina ela é muito simples, não tem grandes coisas, né? A gente levanta cedo, geralmente 6 horas, 6h15, tem as orações da manhã, alguns dias é missa, outros dias é a oração da liturgia das horas, as laudes, e aí a gente toma café e vai para a faculdade. No nosso seminário a gente não estuda dentro do seminário, a gente estuda na faculdade, então a gente sai umas 7h30 e vai para a faculdade. A faculdade é das 10 para as 8 até 11h35 da manhã. Então a parte da manhã é toda a faculdade, depois a gente volta para casa, almoça, e aí na casa a gente tem as funções, como de uma casa mesmo, então tem aqueles que cuidam da limpeza, outros que cuidam da parte externa, outros cuidam da horta, então algumas funções que a gente se divide durante a semana para manter. Um dia por semana a gente tem uma faxina. Então, a parte da tarde é para lavar tudo. A gente lava a casa inteira e limpa tudo. Então, é o dia da faxina. Tirando isso, é uma vida bem entregue aos estudos mesmo. Então, na parte da tarde a gente estuda em casa. E aí, no final da tarde, a gente tem outro momento de oração. Então, geralmente, ou as vésperas, ou a missa, quando a missa não é de manhã. E aí, depois o jantar. À noite, a gente tem mais um tempo de estudo. Né? Então, geralmente das 7h30 até as 9h30 de estudo. E aí, e depois já é o recolhimento. Então, uma coisa que é interessante no nosso seminário é que a gente praticamente não visita a sala de TV. A gente tem uma sala de TV, mas quando a gente está no seminário, eu até esqueço que existe TV. Porque a gente não tem tempo mesmo. A rotina ela não permite muito. E aí a gente acaba esquecendo mesmo que tem TV. É uma dedicação muito grande aos estudos, né? Isso é muito cobrado. O rendimento na faculdade e a questão das notas e a faculdade também é bem exigente, né? Provas, trabalhos e tudo mais. Nesse período da pandemia, a gente tem vivido uma coisa muito diferente, mas que todos os seminários no mundo viveram isso. E é uma coisa interessante de registrar. Quando decretou a pandemia, foi no dia 17 de março, se não me engano, o nosso seminário ele já fechou. Então a gente foi mandado para casa sem previsão. A primeira previsão era de voltar no dia 22 de abril, que naquele momento se achava que seria rápido. E aí a gente começou com um regime de estudos online. Nós acabamos terminando o primeiro semestre desse ano todo online, né, tudo com aulas online. E aí tinha uma previsão de volta no segundo semestre, mas também isso já foi abolido. Então, a faculdade ela continua online e a gente continua em casa. Então, já vai aí para mais de 5 meses que a gente está em casa. E aí a gente tem uma rotina de acompanhamento. A gente geralmente se reúne uma vez por semana para rezar junto, online. Mas a gente está vivendo essa diferença de estar em casa e estudando de casa e convivendo de novo com a família. Sim. E você está fazendo caminhada ainda cedo? Tá nada, né? Quer Tem que caminhadinha fazer, assim, que meia da manhã? Não, né? tem que fazer, né, Gui? É... Qual que... já está quase pindando o horário. Tua maior dificuldade na caminhada, que você acha assim que é difícil, aquela luta diária para vencer? Porque todo que nem fala, vida consagrada, vida religiosa, tentar, da sacerdotal, né? É muito. Então, qual que você acha que é a maior que você enfrenta, assim? Eu acho que eu posso dizer uma dificuldade minha e depois uma dificuldade que eu acho que é geral da caminhada. A minha dificuldade, vindo para a Diocese de Guaxupé, no início foi a diferença de idade. Né? Então, eu já era mais velho, porque já tinha tido uma experiência de vida, de consagração e mesmo de conhecimento de mundo e tal.
E aí eu me vi vindo para o seminário onde todo mundo tinha ali 19, 20 anos e estava saindo de casa naquele momento. Então, para mim foi um choque de cultura muito grande naquele momento, assim. Então, de certa forma, eu me vi obrigado a pegar tudo que eu tinha de experiência de vida, de coisa, e colocar dentro de uma caixa. Eu lembro que no início, uma piada que era recorrente era que toda cidade que o povo falava eu já tinha ido, visitado ou conhecia alguém. E aí isso começou a virar piada, porque aí todo mundo falava assim, ah, mas todo lugar que a gente fala, você já foi, já... E aí naquele momento eu percebi que eu precisava me guardar mais. Então essa adaptação que hoje já não existe mais, né? Hoje já é bem tranquilo, assim. Mas para mim naquele início foi muito difícil. Eu acho que uma coisa que eu percebo, principalmente para os que fazem o processo normal, né, que faz os encontros vocacionais e depois vai para o seminário, é a relação com a família. É muito difícil se desligar da família. Né? Eu vejo que o povo sofre um pouco para se desligar da família. Mas uma hora isso vai acontecer. Né? O padre diocesano ele é mais apegado à família, e eu percebi isso estando aqui. Né? O padre diocesano ele tem uma relação maior com a família, que na vida religiosa não existe tanto. Porque na vida religiosa a pessoa vai para um convento ou vai para sei lá, para um mosteiro, dependendo da congregação, volta uma vez por ano para visitar a família alguns dias. Dependendo da congregação, nem volta. Né? A gente tem o exemplo como as missionárias da caridade, por exemplo, que vão em casa de 10 em 10 anos. Então vive um desprendimento da realidade e tal, que o padre diocesano não vive tanto. Né? Acaba tendo mais contato com a família. E isso pode ser uma dificuldade, né? Se a pessoa não conseguir trabalhar esse distanciamento, sem distanciamento, isso pode ser uma dificuldade. Muita gente pena um pouco com isso. Depois entra no ritmo e acaba se acostumando. Mas eu acho que é a maior dificuldade. Uma outra dificuldade, se eu posso chamar de dificuldade, e aí que está muito na raiz da vocação, é o que eu chamo de experiência de Deus. Muita gente começa uma caminhada vocacional sem ter uma experiência de Deus. E sem essa experiência de Deus, sem esse encontro pessoal com Jesus, pode haver até um projeto bonito de vocação, mas não vai ser uma vocação com fundamento. Porque a base de tudo é o encontro com Jesus e a experiência. Sem essa experiência de Deus, e olha que é possível, já conheci muito padre velho que não tinha seu encontro pessoal com Jesus ainda. Né? Já conheci muito religioso velho que não tinha tido seu encontro pessoal com Jesus. Então, o encontro pessoal com Jesus, ele independe do chamado. Ele independe da proposta vocacional. E é uma coisa que se faz sozinho. Né? Então, o seminarista que não sabe rezar, ele é uma pessoa amarga. Porque ele fica solitário, porque a gente experimenta essa solidão e a gente vai meio que treinando para isso, porque o padre é uma pessoa só, por mais que esteja rodeado de pessoas, mas sem a experiência de Deus, sem uma vida de oração, essa solidão ela vira uma prisão e pode até virar uma depressão. Então, ela é essencial. Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades da vida vocacional. A pessoa se achar, o nosso reitor dizia isso, né, você vai lembrar, tem muita gente que é chamada e muita gente que se oferece. E o papel da formação é tentar ajudar aqueles que estão no processo a entender se foram chamados ou se estão se oferecendo. E é muito isso mesmo. Então, essa experiência de Jesus ela é fundamental. Então, uma coisa assim, que nem você falou, que até houve aqui comigo, hoje, depois de 5 anos que eu saí, que eu vi, e realmente, uma coisa falta preparação de alguns formadores. Igual eu, foi meu primeiro ano, né, de vocacionado, nunca passou na minha cabeça ia ser padre, fiz o processo, quando veio me aprovaram, entrei,
E que nem você falou, a maior dificuldade minha foi o lado familiar, né? Que tem a conversa, vem pra casa, não sei o quê. Então, tipo, realmente hoje eu vejo, eu já tinha feito essa reflexão muitos anos atrás, que é o lado familiar e tem que ter a maior, tipo, preparação para escolher esses seminaristas, né? Porque eu fico sabendo de alguns que já desanimou, que igual da nossa turma mesmo, por exemplo, agora só tem você e o Renan, né? Agora é só a Cris, as três saíram, então, muito importante esse ponto que você frisou. Faz parte do É, processo também, né? Eu acho que a a- própria caminhada, hoje eu acho que eu entendo mais isso. A própria caminhada, ela ajuda a pessoa a ir discernindo o que, que ela quer ou não. Às vezes, dependendo de como a pessoa vocacionada, e isso serve para qualquer vocação, mesmo para quem está pensando em casar. Às vezes, quem está de fora olha e fala assim, não, essa pessoa não tem vocação. Só que se chegar e falar, a pessoa não aceita. Então, o tempo ajuda a pessoa a entender. E muitas vezes a pessoa até tem que ser mandada embora para que ela entenda que aquele não é o caminho dela. Não é muito matemático. Não existe uma forma para fazer padre. Todo mundo vai entrar nessa forma e vai sair padre lá de lá. Não existe. Faz parte realmente de um processo. Por isso que eu defendo muito essa ideia. Sem uma experiência inicial forte com Jesus, nenhuma vocação se sustenta. Nenhuma. Mesmo o casamento. Né? Um casal de namorados que não tem uma experiência de Deus pode até morar junto, mas não vai ser um casal cristão, porque vai faltar esse elemento da experiência. Uma pessoa chamada ao sacerdócio, se não tem uma experiência de Deus, se não tem uma vida de oração, e quando eu digo vida de oração, não é vida de reza, porque vida de reza é fácil. No seminário a gente tem muita vida de reza. Você tem lá a rotina, você entra naquela rotina, quando você vê, você está no automático. Você tem missa todo dia, tem oração, tem adoração, tem vésperas, mas a maioria está lá de corpo presente. Né? Para mim, essa experiência de Deus, ela é provada quando eu estou sozinho e mesmo assim eu consigo sentir necessidade de estar na presença de Deus. Não precisa ninguém estar olhando, fiscalizando ou me obrigando a isso. Então, se eu, sozinho, lá no meu quarto, sem ninguém estar me olhando, eu consigo entender que eu tenho necessidade de Deus, então esse é um sinal de que eu fiz uma experiência com Ele. Agora, se a minha vida de oração ela se resume nas coisas que eu faço para que os outros vejam, então é o primeiro sinal de que está tudo errado. Esse Jesus que eu conheço é muito mais uma tábua de leis morais do que uma pessoa viva. Né? Então, essa experiência ela é fundamental para qualquer vocação. E no seminário não é diferente. Muita gente vai chegar ao sacerdócio sem essa experiência de Deus. Podem ser bons padres, pode falar muito bem, pode trabalhar muito bem, pode ser pessoas muito desenroladas na pastoral, mas vai ser como qualquer outro administrador de empresa que desenvolve bem seu trabalho pelo que ele vai receber no final do mês. Né? E isso é muito triste quando se pensa em uma consagração de vida. sim. E para finalizar, qual que é os livros que você acha que é fundamental para uma pessoa que está buscando discernimento vocacional? Não sei se seria essa pergunta adequada. Meios que a pessoa tem para poder ler mais, já está discernindo esse lado vocacional. Eu acho que assim, se serve indicar um caminho, né, eu acho que antes de qualquer livro é a oração. A oração que ajuda no discernimento. É lógico que conhecer aquilo que eu quero fazer é importante. Né? Um erro de todo vocacionado ao sacerdócio é achar que o período longo de seminário ele é descartável. Então, muita gente entra no seminário e já se sente padre. E já age como padre. E não entende o processo, o caminho.
e tudo que ele precisa passar de formação. Então, eu acho muito importante, primeiro, ter essa noção do caminho. Não é um caminho fácil, né? São quase 10 anos de formação inicial, 9 anos, para um rapaz que quer ser padre, 9 anos. Não só de formação acadêmica, mas de formação de personalidade, de formação de vida fraterna, porque vai morar numa casa com 30, 40 pessoas, né? Então, é preciso olhar isso tudo. Eu sempre comparo com aquela parábola da torre, né? A pessoa que vai construir uma torre, ela precisa sentar e ver se o material que ela tem é suficiente para construir. Então, essa autoavaliação é importante. Isso se dá realmente na oração. Depois, eu acho que é lógico que isso no caminho se faz. Mas se a pessoa consegue fazer isso antes, já ajuda bastante. Que é renunciar a modelos prontos de padre que tem na cabeça. Então, eu vou ser padre porque eu quero ser padre igual o padre Paulo Ricardo. Eu vou ser padre porque eu quero ser padre igual o padre Pio. Eu vou ser padre porque eu quero ser padre igual, sei lá, o Frei Beto. Independente do modelo. Não existe modelo quando se fala de vocação. Porque o chamado ele é único. O tipo de padre que eu vou ser, só eu posso ser. Né? Tá dentro de mim. Porque senão Deus chamava pessoas iguais. Não, ele chama pessoas diferentes. Então, o tipo de padre que eu vou ser, isso não significa que eu não deva me inspirar em alguém. Não é eu não me inspirar. Mas eu não vou ser outra pessoa. Então, e às vezes a gente percebe na caminhada vocacional que as pessoas colocam os modelos prontos e quer ser padre daquele jeito porque acha que vai ser feliz daquele jeito. Grande ilusão. A gente é feliz quando a gente se encontra com a gente mesmo e não fora da gente. Já dizia Santo Agostinho. Eu te procurava fora e você estava dentro. Então, quanto mais a gente se encontra com a verdade da gente mesmo, mais feliz a gente é. Então, eu acho que uma coisa que ajuda é esse não criar modelos. Mas, ao mesmo tempo, se inspirar. Então, ler o testemunho de bons padres, né, de santos que fizeram o seu caminho, sabendo que eu não vou repetir aquilo. Né? Ele é santo para a época dele. Santo Agostinho foi santo para a época dele. E inspira a gente até hoje. Santo Afonso foi santo na época dele, com as dificuldades dele, e deu respostas àquele tempo. E nós hoje? Eu não vou ser São Francisco, eu não vou ser São Tomás, eu não vou ser Padre Pio, mas eu preciso responder ao meu tempo. Então, quais são as demandas do meu tempo? Eu estou me consagrando para quais pessoas? Quais são as dificuldades? É para isso que eu tenho que me preparar. Por isso, hoje eu entendo que o bom padre é aquele que olha mais para frente do que para trás. Porque as ovelhas que eu vou cuidar estão lá na frente, não estão lá atrás. Então, eu preciso entender qual é o chão que eu vou pisar, quais são as dificuldades reais que eu vou enfrentar, para que eu tenha ferramentas para ajudar as pessoas. Sim. E um dado curioso, né? Que você também tem uma vida musical, né? Faz teatro musical também, para quem não conhece. Você quer falar um pouco rapidinho sobre ele, assim? O que é na tua vida, representa? A arte sempre fez parte da minha vida. Por mais que eu caminhe por caminhos diferentes, eu sempre me encontro com a música, com o teatro e com tudo que faz parte desse universo. Durante muito tempo, eu achei que eu precisava deixar isso tudo para que eu pudesse responder com mais força ao meu chamado. Hoje eu entendo que faz parte da minha personalidade, da minha essência, e que essa criatividade sempre vai fazer parte de mim. Então, assim, na minha época de toca, eu pude viver muito isso, eu pude fazer vários musicais e ajudar em muita coisa. Quando eu vim para a Diocese de Guaxupé, eu achei que eu nunca mais ia mexer com isso, e aí logo no primeiro lugar que eu fui fazer pastoral, eu já comecei a ajudar e fazer em todas as paróquias que eu passei até hoje, em todos os lugares, parece que atrai, né? Sempre a gente precisa fazer alguma coisa. Com relação à arte, eu critico muito a arte que é feita na igreja.
que a gente faz coisas muito ruins. Então, eu acho que é possível fazer coisas boas, porque é possível anunciar o evangelho e principalmente a juventude pode usar muito da ferramenta da arte para uma evangelização forte e profunda. Mas volto na tecla que eu estou batendo desde o início. Sem a experiência de Deus também é tudo vazio. Então, eu acredito muito numa arte que toca as pessoas porque comunica alguma coisa, né? Porque fala à pessoa. E se a pessoa é evangelizada por uma imagem, por uma cena, ela não se esquece. Então, a força da arte nesse sentido é muito grande. Se ela vem com espiritualidade, e é muito mais. Então é isso. Estou aí, de vez em quando eu apareço fazendo alguma micagem e aí o povo vê e acha graça. Acho muito legal. Eu fico vendo no teu Facebook, no YouTube, muito bacana mesmo. Falta uns 5 minutinhos para acabar. Você quer deixar algum recado póstumo, assim, tipo, para quem for assistir depois? Aquelas vocações que pode estar brotando, né? Nosso bate-papo rapidinho de 1 hora. Você quer falar alguma coisa, algum recado, Bom, mensagem? eu acho que agradecer quem passou aqui, né? Eu fui vendo bem rápido, mas por exemplo, vou citar alguns. Eu não vou citar todo mundo porque é difícil. Mas, por exemplo, a Leizinha está aqui, que comentou por último. E a Laís, para quem não conhece o trabalho dela, é uma cantora fenomenal. Eu chamo ela de cantora internacional. Então, obrigado, Laís, de ter vindo. E a Claudinha, amiga da época de Toca, de quantos anos? Obrigado, Claudinha, Júlio. Não posso deixar de citar a Cristiane, da CMR, porque senão depois ela me liga e me xinga, que é da comunidade Mariana de Resgate. Várias pessoas da comunidade passaram por aqui. E outras pessoas que vieram, que passaram, agradeço muito. Eu sou muito grato a Deus pelos... Ixi, eu acho que eu apertei alguma coisa que não podia. Aí, voltou. Eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que Ele coloca na minha vida. Tem uma frase de para-choque de carreta, e que é de Facebook também, mas que é muito verdadeira. A gente é o resultado, a frase é essa, a gente é o resultado dos livros que a gente lê, das viagens que a gente faz e dos amigos que a gente tem. Então, a gente é a soma dessas três coisas. Então, eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que Ele coloca na minha vida, pelos amigos que Ele colocou na minha vida, os de perto ou os de longe, mas que é muito bom reencontrar e falar e sempre estar perto, porque a gente é um pouco de cada uma dessas pessoas. Então, isso é muito bom. Das viagens que a gente faz, porque o que a gente leva dessa vida são as experiências. Então, eu gosto muito de viajar, já viajei muito, e gosto muito de viajar por isso, porque o que a gente experimenta, né, de pessoas novas, de lugares novos, é muito bom. E depois os livros que a gente lê. Eu gosto muito de ler. E eu gosto muito de ler um pouco de tudo, né? Eu acho que a gente precisa abrir os nossos horizontes e ler um pouco de tudo. Até há uns dias atrás eu estava fazendo um curso, curso de... A gente não faz nada e põe uns cursos no meio para dar uma animada na vida, né? Eu estava fazendo um curso foi um curso de 5 semanas, se não me engano, de filosofia. E é um filósofo coreano que chama Chun Han. E foi muito interessante, porque foi promovido pela Vozes. E aí tinha gente de todo lugar, gente muito diferente, gente com cabeça muito diferente. E os livros do Chun Han são muito bons, porque é uma análise da nossa sociedade de hoje, né? Então ajuda a entender. Mas mais do que isso, eu acho que é a experiência de conhecer pessoas tão diferentes, com cabeças tão diferentes. Se é para passar por essa vida, que seja para extrair o máximo que ela pode nos dar. E quando a gente se relaciona com pessoas diferentes do nosso universo, né? Pessoas que a gente tem uma história de fé, uma experiência de Deus,
uma caminhada vocacional, mas quantas pessoas vivem em universos completamente diferentes, né? Que não têm conhecimento nenhum de Deus, às vezes, que não tem nada da visão que a gente tem de mundo, e a gente precisa conversar com essas pessoas, né? E levar um pouco da gente para elas, mas também entender como pode. Então, eu acho que isso, na minha vida, isso sempre fez muito sentido. Então, de buscar essas pessoas improváveis, e eu tenho uma facilidade para fazer amizade com gente improvável muito grande. E isso me ajuda muito. Então, eu acho que se eu posso deixar uma mensagem final, primeiro agradecer pela oportunidade, foi muito bom te encontrar de novo depois de tanto tempo. Mas também dizer para as pessoas que estão aqui, que passaram por aqui ou que vão assistir depois, que a gente não perca tempo. Não perca tempo com bobeira, com picuinha, com coisinha ou com miséria própria, mas que a gente viva mais intensamente. E a gente vive mais intensamente, eu acho, se a gente se apoia nessas três coisas. Os amigos que a gente tem, as pessoas que passaram pela nossa vida e que fazem diferença na nossa vida, que constroem a nossa vida. Se a gente aproveita a vida, seja com os amigos que a gente tem, né, seja com as oportunidades que a gente tem, né, hoje a gente está numa situação que a gente não pode sair, que a gente não pode visitar lugares, não pode visitar pessoas, e lembrar dessas situações e sentir saudade é muito bom. Então, que a gente não perca esses pequenos momentos, né, de valorizar essas coisas boas e pequenas da vida. E depois também, ler bons livros, isso ajuda a expandir a nossa cultura, isso ajuda a expandir o nosso português, para a gente falar melhor também, mas principalmente a abrir os nossos horizontes. Ler um pouco de tudo. Né? Eu sempre dou esse conselho, ler um pouco de tudo. Ler bons livros de espiritualidade, mas também ler bons livros de filosofia, ler bons livros de literatura, ler jornal, ler bula de remédio, ler qualquer coisa, mas ler, porque isso ajuda a expandir os nossos horizontes. E agradecer muito a oportunidade e que Deus te abençoe muito e Amém. que a gente encontre Igualmente. mais gente. E foi um prazer, né? Essa oportunidade que o Instituto teve, que não falei no começo da nossa live. Na hora que eles falaram, vai ter a série das vocações religiosas, leigas, matrimoniais. Falei, chama o Richard, que ele é primordial. Porque não adianta chamar seminarista, que nem você falou, lá de longe, que não é da nossa diocese, sendo que a gente tem aqui na nossa própria região bons seminaristas, bons padres, né? Então, o prazer é meu poder te rever, né? Pois vou ver se eu te chamo no PV para mandar um zap para ter mais contato assim. E pode ter certeza que eu vou estar rezando por você, pelo Renan também, que eu tenho um carinho muito grande, né? Que era da minha turma, por todos lá. E você quer fazer alguma oração final para nós encerrar? Vamos fazer sim. Pedir que Nossa Senhora nos ilumine, nos conduza, nos apresente ao seu Filho Jesus. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos Para que dignos sejamos das das promessas de promessas Cristo. de Cristo. Amém. Amém. Das mensagens de Nossa Senhora de Fátima, a que eu mais gosto é a fala do anjo para os pastorinhos. Numa das aparições do anjo, ele diz assim: os corações de Jesus e Maria estão sempre atentos à voz das suas súplicas. Então, essa confiança para nós é primordial. É saber que a gente tem uma mãe que nos ouve e que está atento aos nossos pedidos. Que o coração de Jesus está atento também aos nossos pedidos. E só isso basta para a gente saber que a gente não está só. Né? Então, por mais que o tempo e as situações sejam difíceis, entender que nós não estamos sós. E é uma música clichê, mas é ela mesma, segura na mão de Deus e vai. É Ele que nos conduz. E isso que
que nos torna mais próximos dele ainda. Amém.